Pai, obrigado, Senhor Jesus. Nós exaltamos, bendizemos o Teu santo nome, nós reconhecemos a Tua fidelidade, Senhor. Só o fato de termos levantado das nossas camas, isso já é graça sobre graça e a prova de que as Tuas misericórdias se renovaram. Porque nós não somos merecedores de nada do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos porque é por graça. O Senhor tem derramado a Tua graça na vida do Teu povo, que o Senhor comprou com Teu sangue. E ainda que Satanás tente acusar, nós sabemos que nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus para conosco. Então continua nos capacitando, a cada um de nós, a entender a Tua palavra e a fazer conforme a Tua palavra manda. Sabemos que viver neste mundo do jeito que ele está é muito difícil. Sem a Tua ajuda, então, é pior ainda. Então nos auxilia a entender a Tua palavra e colocá-la em prática, pois esse é o Teu desejo para cada um de nós. Por isso que nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. O nosso foco nessas manhãs de domingo tem sido a família. E aí nós já falamos sobre o homem virtuoso, falamos sobre a mulher virtuosa. E hoje eu quero falar de um assunto que muitas pessoas não conseguem assimilar muito bem, principalmente as mulheres. Os homens talvez, mas as mulheres talvez tenham dificuldade com esse assunto, que é a submissão. Para alguns homens, isso é motivo de liberdade para autoritarismo. E para algumas mulheres, isso é motivo de escravidão. Mas o que é que a Bíblia fala a esse respeito? Você que está aqui hoje, você mulher, você se considera uma mulher submissa? Pense aí. Você é submissa? Você já se sentiu em algum momento escravizada por essa ideia errada de submissão? É interessante que quando pergunta se você se considera uma mulher submissa, aí as mulheres ficam assim. Já se sentiu escravizada por essa ideia errada de submissão? Justamente porque nem homens nem mulheres entendem de fato o que é a submissão bíblica. E hoje você vai entender biblicamente, se você não entende ainda, vai entender o que é que significa a submissão bíblica. É porque falar de família, se não houver um entendimento preciso do que Deus fala a respeito de submissão, mulheres vão continuar entendendo que não devem ser submissas pelo conceito de escravidão, e os homens vão continuar autoritários por não entender que a submissão se aplica também a eles. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Vamos do princípio. Gênesis 2. Versículo 18. Gênesis 2, versículo 18. Se você homem encontrou, pode ler. Gênesis 2, 18. Ensinar o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Falei, nosso Criador, ele seria glória. Amém. Outra versão, outro homem. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, fale-ei uma disjuntora, para que esteja diante dele. Tem uma outra versão que no lugar dessa palavrinha far-lhe-ei, tem uma outra, menos rebuscada. Farei para ele alguém que o auxilie, e lhe corresponda. Amém. Far-lhe-ei, farei para ele. O segredo desse versículo está na palavra para. Farei para ele, ou seja, Deus fez a mulher para Adão para completá-lo. Adão foi criado em estado, humanamente falando, estado de perfeição. Não estado de perfeição que é o nosso Deus, porque se fosse assim, Adão não teria pecado. Mas um estado de perfeição, mas com algumas limitações. Tanto que Adão pecou. Então ele não era perfeito, como Deus é perfeito. Havia a possibilidade do pecado. Deus, sabendo que Adão estava incompleto, a Bíblia diz que ele faria o quê? Uma ajudadora, uma companheira.
Ou seja, Adão precisava de um complemento. Agora, Adão viu isso? Adão enxergava isso? A Bíblia não fala. Mas o Criador, o nosso Deus perfeito, sabia disso, ele enxergava isso. Tanto que, se você voltar no capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus diz assim, ó: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à semelhança, Deus o criou. Homem e mulher os criou. E disse no versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, que acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dêem semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Versículo 31, agora uma mulher de Deus pode ler. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã e sexto. Então, Deus cria homem e mulher no sexto dia, dá ordem para eles dominarem sobre o quê? Sobre tudo, sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo. Deus deu esse domínio aos homens, homem, mulher, que foram feitos no sexto dia. Aqui eu já abro um parêntese para você tirar da cabeça que homem e mulher são animais racionais. Não são. Deus criou os animais até o quinto dia. No quinto dia, no sexto, criou homem e mulher para dominar sobre os animais. O que é interessante é que ao longo da criação você vai perceber Deus dizendo: e viu Deus que era bom. Só que quando Deus faz o homem e a mulher, Deus diz e viu que era o quê? Muito bom. Deus estava errado no seu conceito? Não. Na criação, Deus estabeleceu que o homem seria maior, que a mulher seria menor, que a mulher seria inferior, que o homem seria, no caso, a ideia de autoritário sobre a mulher? Não. Aí você vai ver depois da queda que o desejo da mulher será para com o marido. E é aqui nessa história que muitas mulheres não entendem o princípio da submissão. Primeiro, homem e mulher, vocês têm que entender que a submissão é um princípio dado por Deus para ser cumprido tanto por homens quanto por mulheres. E algumas pessoas não entendem isso. Só para você avançar no Novo Testamento, em Gálatas 3:28, Gálatas 3:28, avance aí para Gálatas 3:28. Paulo escrevendo aos Gálatas, homens e mulheres, olha o que ele fala, usado por Deus. Quem encontrar pode ler. Isto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há homem nem mulher, para Deus todos são iguais. Em Cristo todos são iguais. Mas por causa de um conceito romano, de um conceito católico, aí os homens acham que tem que dominar sobre as mulheres, e as mulheres, algumas, acham que tem que ser escrava dos homens. E a Bíblia não ensina isso, porque para Deus todos são iguais. Não há homem nem mulher, judeu nem grego, escravo nem liberto, todos vós sois um em Cristo Jesus. Mas ainda assim, algumas pessoas têm uma ideia errada sobre submissão. Eu listei aqui pelo menos 4 ideias erradas sobre submissão que talvez estejam incutidas na sua mente. E é por isso que você, mulher, eu estou falando das mulheres,
porque são as que mais têm dificuldades em aceitar a submissão, porque não entenderam de fato o que é que significa submissão. Primeiro conceito errado: a submissão não é apenas para as mulheres. Aliás, o conceito errado é que a submissão é apenas para as mulheres. Esse é o conceito errado. Não é para as mulheres apenas, é para os homens também. Todos nós somos ordenados a nos submeter uns aos outros. A Bíblia ensina isso, a palavra do Senhor mostra isso. Efésios 5, 21. Avancei com a carta. Efésios 5, versículo 21. Isso aqui é um dos pré-requisitos para sermos cheios do Espírito Santo. Olha aí, versículo 21, lê aí. Aqui está falando só para as mulheres? Para os homens também. Sujeitai-vos uns aos outros. Homem se sujeitando à mulher, mulher se sujeitando ao homem, homem se sujeitando ao homem, mulher se sujeitando à mulher. Esse princípio aqui mostra que é um pré-requisito para sermos cheios do Espírito Santo. Algumas pessoas falam: mas como eu gostaria de ser cheio do Espírito Santo, como eu queria ter aquele mesmo sentimento quando Jesus me chamou para pregar, aquele sentimento que quando Jesus me chamou e eu falava para as pessoas que não conheciam Ele. Porque a pessoa não está cheia do Espírito Santo, porque alguns princípios não estão sendo colocados em prática. Por exemplo, versículo 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Se a mulher e se o homem começam a entender que submissão é um ato mútuo de obediência, então, como nós estamos falando de formação familiar, muitos dos problemas serão resolvidos nos lares com relação à submissão. Não teria tantos homens reclamando, minha mulher é insubmissa, ela é rebelde. E não teríamos tantas mulheres de Deus dizendo: eu não quero ser submissa ao meu marido porque ele é autoritário na minha vida. Ele não é líder, ele só quer mandar. Irmãos, talvez algumas pessoas pensam: mas isso é coisa do passado, isso já aconteceu no passado, agora a coisa amenizou um pouco. Eu vou te dizer que há menos de um mês, eu recebi uma ligação aqui na igreja. Eu não faço aconselhamento só pessoalmente, não. Quando a coisa é crítica, é pessoalmente. Quando não é, por telefone também. Uma irmã em Cristo, ela ligou desesperada, porque o marido tem uma ideia errada do que é o cristianismo. E ela disse: pastor, eu preciso que você me ajude. Meu marido é tão autoritário, mas tão autoritário que quando ele quer que eu escute ele me trata como uma criança. Sabe como? Ele diz assim: eu quero falar com você agora, eu posso estar do jeito que estiver. Ele diz: venha cá, sente no meu colo, porque agora você vai ouvir. Parece brincadeira, né? Parece, não sei se era um seriado ou se era um filme, que o rapaz desse ano batia na perna. Era uma novela, batia na perna e a mulher sentada. Me veio logo essa cena na cabeça. É uma novela antiga, não é recente não. Que eu me lembro dessa imagem, era pequenininho. Eu nem sei que novela era, mas eu me lembro que eu vi isso, achava graça quando era pequeno. Tieta, olha aí. Tieta. E aí ele batia assim para me ver essa cena na cabeça. Eu pensei que isso acontecia em novela. E ela disse assim: eu não aguento mais, ele me trata como uma criança. Ele diz assim: você vai me ouvir agora e sente aqui no meu colo, porque agora você vai ouvir. Aí eu perguntava: mas você fez alguma coisa de errado para ele te obrigar a citar? Não, era simplesmente porque ele queria conversar. Na verdade, não queria conversar, ele queria falar. E aí de mim, se eu não sentasse. Não tem 2 meses. Porque ele via a figura do homem como autoridade, mas ele estava interpretando a autoridade e agia como autoritarismo. A Bíblia diz: sujeitar-vos uns aos outros. Agora, ela que vai dizer isso para ele, que ele tem que ser submisso a ela. Ele agride ela. Por causa da ideia errada de submissão. Mas não para só aqui nesse texto bastante conhecido não. Se você avançar para Filipenses 2, versículo 3 e 4, independente da sua posição social, independente de ser homem ou mulher,
Filipenses 2, 3 e 4, a palavra do Senhor diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros o quê? Superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu tenho que levar em consideração o meu irmão, eu tenho que considerá-lo como superior a mim, porque é um princípio bíblico dado para todos, homens e mulheres. Mas não, eu sou o cabeça, eu que mando aqui, mas a minha palavra tem que valer. Não é assim não. Nada façais por partidarismo, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Romanos 13, 1. Aí estava conversando com o irmão lá fora. Romanos 13, 1. É pouco lido, talvez você já leu e passou por alto. Mas aqui é muito forte sobre a questão da submissão com relação às autoridades. Romanos 13, 1. A palavra do Senhor diz assim: todo homem e mulher, esteja sujeito às autoridades superiores, a todas elas, porque não há autoridade que não proceda de quem? De Deus. E as autoridades que existem foram por quem instituídas? Por Ele. Por mais que você não queira, por mais que seja difícil de você aceitar, toda a autoridade, a Bíblia diz que foi instituída por quem? Por Deus. Aí Pedro, em uma de suas cartas, diz assim, sujeitai aos vossos senhores, sejam eles bons ou maus. Porque toda a autoridade foi instituída por Deus. Mesmo que não entre na sua cabeça, você diga, eu não quero acreditar, a Bíblia diz, Deus diz que toda a autoridade é instituída por Ele. Aí me vem na cabeça o seguinte: Hitler foi uma autoridade da época. Eu vou logo na ferida. Hitler, responsável, Saddam Hussein, Bin Laden, eles estavam com uma autoridade dos seus segmentos por acaso? Não, porque a Bíblia diz que toda a autoridade foi instituída por Ele. Agora Deus faz o que Ele quer. Deus transforma, Deus endurece, Deus faz o que Ele quer. Ele fez com Nabucodonosor, que se achou o máximo, se achou o soberano, e Deus fez ele comer grama, que nem boi e vaca, para mostrar que Ele era Deus. E eu acredito na conversão depois daquele homem, pelo testemunho que ele dá lá no livro de Daniel. E Faraó também. Faraó, que era marionete nas mãos de Deus, era uma autoridade. Toda foi instituída por Deus. E Faraó, Deus diz que levantou como vaso de desonra. Agora, o que é que nos deixa em pânico? É que o mesmo Deus que levanta essas autoridades diz que nós devemos o quê? Nos sujeitar. Deus está mandando. No caso nosso aqui é presidente, juiz, delegado. Como nós somos sujeitos a todas as leis de trânsito, a todas as normas que muitos políticos que não conhecem a Deus estabelecem. Aí eu estava conversando com o irmão e ele falou assim: pastor, eu estou com um caso aí de uma irmã, ela é viúva e ela quer casar de novo. Ela é nova, jovem, quer casar de novo, mas ela está com receio de perder a pensão. E agora, o que é que acontece? Porque eu não sei muito bem a lei, e aí ela fica com receio. Por exemplo, vamos supor, ela recebe uma pensão de 5, 6 mil reais, e casa com uma pessoa, ganha um salário, 2, perde a pensão pela lei. E aí, a igreja pode casar somente no civil? Aí eu disse, olha, eu desconheço isso. A igreja segue as leis dos homens também, casa no civil e no religioso. Aliás, só no religioso. A igreja ela casa no civil e no religioso, porque ela segue as leis dos homens também. Até porque se a igreja fizer só o casamento religioso, não tem valor nenhum para a lei dos homens. Então eu não faço casamento só no religioso. Aí fica aí o problema, fica a preocupação. Pastor, não existe essa de a pessoa é viúva e casar, já acabou, não. Ela não é os grãos da perna, é assim. Ela casou e ela ela tem uma pensão. Ela aí casou de novo, mas vai morrer. Então ela tem que escolher uma pessoa.
Foi isso que eu estava falando para o irmão, estava conversando lá fora, e eu pensei o seguinte: essa semana, quem acompanha os telejornais, viu que os deputados já estão com a nova lei para isso. Abrindo parênteses aqui. Tem muita viúva nova, viúva de coronel, recebendo pensão vitalícia. Eles já estão encaminhando um projeto para ser sancionado que diz o seguinte: as viúvas novas, elas vão ter um período limite de 3 ou 6 meses até ingressar no mercado de trabalho, porque eles dizem que elas podem produzir. Então vai ser cortado. Então, é por isso que eu estou falando. Mas a ideia que eu quero voltar aqui para o texto é a seguinte, irmãos. Toda autoridade foi instituída por Deus e a Bíblia nos ensina a sermos submissos, homens e mulheres. Então essa ideia de dizer que a submissão é só para a mulher é uma ideia errada. É uma ideia errada. Uma outra ideia errada a respeito de submissão é que muitas mulheres e homens também, alguns homens, entendem que submissão significa escravidão. Se você olhar por um lado bíblico, Paulo diz que ele era escravo de Cristo. Ele era escravo de Cristo. Mas algumas pessoas entendem que ser submisso é escravidão. É errado. Olha João 14, 21. João 14, 21. Porque Jesus mostra que submissão é para obedecer o que Deus tem ordenado. E que isso seria um retrato do verdadeiro amor. Temos mandamentos. Deus deu mandamentos. O que é que precisamos fazer? Ser submissos, homens e mulheres. Sermos escravos desses mandamentos. Olha aí, 14, 21. Quem pode ler? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Lembra que Jesus é um exemplo claro de submissão? Jesus disse e deixou muito claro isso: eu não vim para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele diz: aquele que tem os mandamentos e guarda e será amado de meu Pai, será amado por mim. Eu me manifestarei a ele. Submissão não é escravidão no sentido pejorativo, mas é escravidão que gera resultado. O resultado é que nós seremos amados de Deus, homem e mulher, e Jesus se manifestaria para nós. Se você diz: eu sou submisso a Deus, eu obedeço aos mandamentos do Senhor, mas em casa você é homem, você é mulher, não é submisso, não é submissa, não pense que está sendo amado de Deus, ou amado do Senhor, ou que Jesus está se manifestando de uma maneira sobrenatural na sua vida, que não está. Não vai, porque quem tem os mandamentos e é submisso a eles, guardando e aplicando, esse era amado do Pai, homem e mulher. Então, submissão não é escravidão no sentido pejorativo. Terceiro conceito errado de submissão. E aí que algumas mulheres dizem: porque quando meu marido fala, eu não abro nem a boca. Porque se eu começo a falar, ele diz logo: pai, o que eu estou falando, bati o martelo e acabou. Alguns homens até camuflam, dizem assim: lá em casa a última palavra é minha. Sim, senhora. Para brincar. Mas eu sei que é muita brincadeira, porque tem muito homem que a última palavra tem que ser dele mesmo e acabou. Dando uma camuflada. Mas eu sei que tem muitos homens que dizem: não, lá em casa quem canta de galo sou eu mesmo. Eu levo uma proposta para minha mulher. Se ela não concorda comigo, eu vou e faço, porque quem manda lá sou eu. Terceiro conceito errado de submissão, que muitas mulheres entendem, que submissão significa emudecer. Eu devo ficar muda? Não. A Bíblia não ensina isso. Até porque a própria palavra mostra esposas piedosas, mulheres piedosas, se posicionando, declarando, mostrando que tem posição. Se você abrir sua Bíblia em Provérbios 31, 26, quando falamos da mulher virtuosa, Provérbios 31, 26, olha se isso aqui é a postura de uma mulher que fica calada. Provérbios 31, 26. Quem encontrar pode ler. Abre a sua boca com sabedoria e o ensino da benevolência está na sua língua. Então submissão significa que a mulher tem que ficar muda? Não, ela tem que falar, mas de que forma? Com sabedoria. Lembre-se,
irmãos e irmãs, fomos chamados para sermos submissos uns aos outros. Lembram de Priscila e Áquila? Paulo menciona em uma de suas cartas, mas em Atos tem um relato interessante. Abra lá em Atos 18. Já li, reli, nunca me atentei para isso, sempre passando, porque não era o momento. Mas olha que interessante. Atos 18, 26. Só para vocês entenderem, um homem doutor da lei, chamado Apolo, conhecia muito bem a lei, as escrituras, e estava discursando, mas olha o que acontece no versículo 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Apolo era o nome desse rapaz que falou ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe prepararam mais puntualmente o caminho de Deus. A minha versão diz assim, ó. E Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Um doutor da lei estava falando, de repente uma mulher começa a falar, junto com o homem também, começa a falar com mais exatidão que aquele doutor. Ela estava sendo insubmissa? Não. Estava falando, expondo com mais exatidão as coisas de Deus, com certeza com muita humildade. Submissão não significa que você, mulher, tem que estar muda. Você tem que falar. Tem que falar sim. Até porque são duas pessoas diferentes. Como estamos falando de formação familiar, homem e mulher, duas pessoas diferentes no mesmo lar. O homem tem algumas ideias, a mulher tem outras, mas assim, ó, senta. O homem expôs, ótimo. Agora eu quero ouvi-la. O que você pensa a esse respeito? Esse é o papel do homem demonstrando submissão. Ah, olha, querida, sabe de uma coisa? Eu quero comprar um automóvel, ele é assim, assim, assado. Eu já pensei, já fiz todo o planejamento. Semana que vem já estou dando entrada. Olha que maravilha, olha que bênção do Senhor. Aí a mulher fica assim, ele diz, o que, é que você acha lá? Pô, você já bateu o martelo? Vou fazer o quê? Ah, já pensei em me mudar, eu olho, já calculei o prejuízo, já fiz tudo, você pode ficar despreocupada. Semana que vem, pá, estamos indo. Não, meu irmão, vamos sentar aqui. Você já parou para pensar nisso, naquilo outro? Porque você, mulher, não é muda. Deus lhe deu o direito de falar também. Assim como deu ao homem. E antes que você, homem, diga, não, pastor, mas a Bíblia fala que o cabeça da mulher é o homem. É. Foi Deus quem disse isso. Disse que ele é o cabeça da mulher. Mas que ele não teria autoritarismo sobre a mulher. Ser cabeça é uma coisa. Jesus é o cabeça da igreja. E eu não vejo nenhum ponto das escrituras ele agindo com autoritarismo. Eu não vejo. Exatamente. E por fim, quarto conceito errado de submissão, e muitas pessoas e muitas mulheres não aceitam isso, é porque acham que ser submissa significa ser inferior. Está lá no subconsciente, não, porque minha mãe sempre me ensinou o seguinte, eu tenho que trabalhar, depender de marido? Não dependo de marido não, eu tenho que suar, tenho que ralar mesmo. Faz comigo não. Mas minha mãe aprendeu assim. Todas aprenderam assim, mas é conceito errado. Como é conceito errado também dizer que não, a mulher tem que ser só dona de casa, o marido tem que ralar? Esse conceito também é errado. Ah, pastor, então eu fiquei confuso, e um dos dois trabalham? Não, os dois podem trabalhar. A ideia do conceito que a mulher tem que trabalhar para provar que não pode ser inferior ao marido, e que o homem tem que trabalhar porque foi dado a ele o seu provedor do lar. Isso é orgulho, porque o trabalho dignifica o homem. Irmãos, eu passei boa parte da minha vida no meu relacionamento desempregado, minha mulher sustentando, e nunca tive vergonha disso, e ela administrando. Nunca isso passou pela minha cabeça, sentimento de vergonha, como alguns homens, os poucos que eu aconselho, porque as mulheres buscam mais aconselhamento do que os homens, mas os poucos homens que eu aconselhei, diziam assim, porque eu estou tão triste, porque se eu tivesse um trabalho eu seria um homem melhor. Eu acordo, rapaz, você seria um homem melhor, seja um homem melhor agora.
Sem trabalho você pode ser um homem melhor? Ah, sabe como é, pastor? Porque o meu pai foi militar e, sei lá, ser inferior à mulher. Que inferior à mulher? Então você quer dizer que você tem que ser superior à mulher, a mulher tem que ser inferior a você? Que você tem que trabalhar porque aprender o trabalho dignifica o homem? O que dignifica o homem, na minha visão bíblica, é ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática. Isso vai dignificar o homem, homem e mulher. Ah, mas sabe como é? Sei lá, porque ela também foi ensinada isso, que o homem tem que ser o provedor, e só ela trabalhando é ruim. Irmão, se é esse, eu não vou nem dizer fardo aqui, usar a palavra fardo, mas se é essa prova que Deus está dando, seja o melhor homem agora. Não espere, porque eu tenho que conseguir para agora mostrar aqui, querida, agora eu estou trabalhando, e agora eu sou o provedor do lar. Não, se ela pode segurar a onda enquanto não pinta a oportunidade para você, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Se só você trabalha, ela não trabalha. Se ela também vier para você, porque eu tenho que trabalhar porque minha mãe me ensinou a fazer isso. Não, é errado. Mulher tem que trabalhar? Trabalhe. Homem tem que trabalhar? Trabalhe. É a ideia do conceito de inferioridade. Dedé, cuidado. Até violência entre os casais, porque quando a mulher está trabalhando, ela acostuma aquela. Um padrão. De tudo, padrão, e quando ela fica sem trabalhar, quando ela começa a apertar, aí o marido começa a enfurecer mesmo, e aí a violência Vem mesmo, porque assim, ó, tem relatos, vocês podem ler sobre isso, tem relatos de mulheres que conseguem a sua independência financeira e aí querem jogar duro também no marido. Não, porque agora está trabalhando, aí começa a mostrar algo que não mostrava no passado, porque ela tem o poder aquisitivo, isso também é errado. O marido ele não deixou de ser o cabeça da mulher. Isso também não torna ele inferior. Por isso que... É por isso. Olha, o ideal dessa ideia de submissão, a ideia de submissão é por isso que é família. Deus criou a mulher para ser auxiliadora do marido. Ah, não é porque a Bíblia diz isso, porque fala que o marido não vai ser auxiliador da mulher, vai também ser auxiliador da mulher. É família. Os dois têm que caminhar juntos. Desde que eu namorava, eu tinha ideia na cabeça, eu fui neto de militar. E eu recebi também esse conceito, por isso que eu dei risada quando a Denise falou, porque a gente foi ensinado assim, eu também fui ensinado assim. Meu avô, por ser militar, ele sempre disse, olha, por isso que a minha mulher e a minha avó nunca trabalhou, ele nunca deixou ela trabalhar. Porque ele era o provedor, ele me ensinava isso. Você tem que trabalhar, sua mulher não tem que trabalhar não. Você tem que trabalhar, você tem que administrar as finanças. Lá em casa, irmãos, quem administra as finanças não sou eu não. É a mulher que administra as finanças, não sou eu. Isso no comum acordo. Quando eu estava desempregado, ela administrava mesma posição, por conta de conversa. Muitos casamentos terminam por causa dessa área de trabalho e de finanças. Não tenha dúvidas disso. Porque o homem agora ele ganha bem, a mulher ganha pouco no trabalho, ele se sente escravo. Aí eu queria ter o meu dinheirinho para não depender de marido. Olha o racha aí na família. Aí a mulher começa a trabalhar. Aí diz assim, agora não cante de galo para mim não, porque agora eu junto minhas coisas e vou embora. Agora eu não sou mais inferior. Olha o racha aí na família. Aí o homem fica desempregado, a mulher trabalha, o homem fica todo cheio de jeito. Não, é família. A mulher não é inferior ao homem, o homem não é inferior à mulher. O próprio Jesus diz em João capítulo 5. João 5. João 5, versículo 30. Olha aí, o Criador encarnado fala. Eu não posso de primeira fazer dois ao um, como o osso ao cilho, e o meu juízo é justo. Eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus era inferior? Falando assim? Aí muitos não entendem isso, formam suas seitas religiosas, porque mostra que Jesus era diferente do Pai, era inferior ao Pai. O próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Submissão, a gente não entende como é que funciona esse mistério da Trindade, como é que Jesus, sendo Deus, pode ser submisso e ser ao mesmo tempo o próprio Deus. Eu não entro nesse mérito, a minha mente é pequena para isso, não vamos entender. Mas o princípio é o mesmo, é o princípio da submissão. Para homem e para mulher. Eu tenho que ser submisso.
A mulher tem que ser submissa. Não vai ser inferior, demonstrando essa submissão. Não vai ser a mulher inferior e nem o homem inferior. Pastor, modernismo, né? Meu pai, assim, era uma pessoa assim, muito séria. Assim, ele era varão. E ele não admitia nem que minha mãe fizesse uma brincadeira com ele. Nada. Minha mãe podia falar porque estava ofendendo ele. Porque é o superior. Aí ele disse assim, meu Deus, até onde nós vamos sempre um casal, não poder haver um diálogo. Uma brincadeira mesmo. Não pode. Intimidade não pode ter. Aí hoje os evangélicos, talvez que esses princípios eram todos errados por falta de conhecedor da palavra de Deus e por falta de obediência. Porque ninguém vive uma vida de casal assim. Um conceito de seriedade e superioridade que não pode ser quebrado. Graças a Deus nós temos as Escrituras. São elas que nos ensinam, são elas que nos mostram a direção. O princípio da submissão é apresentado nas Escrituras. Ah, mas o meu pai ensinou, meu avô ensinou. Você vai decidir. Talvez você que esteja aqui passou aí muito tempo com esse ensino na cabeça. Talvez seja difícil para você hoje assimilar. Para ter uma mudança radical não vai ser fácil para você. Não estou dizendo que vai ser fácil. Só estou mostrando o que é ensino bíblico. O que é que Deus mostra a respeito de submissão. Se eu sou submisso como Jesus foi, e sem esperar que isso aconteça do outro lado, vai acontecer porque é natural. Eu estou cumprindo um princípio bíblico. E foi o que Jesus fez. Ele mostrou que é possível. Se ele mostrou que é possível sendo Deus, quem sou eu sendo homem para não colocar em prática? Ou então para não quebrar os meus conceitos, porque o meu avô militar me ensinou de uma forma. Se ele estivesse vivo, estaria respeitando ao meu avô. Continuaria respeitando. Mas se eu estivesse vivo e ele estivesse aqui visitando, com certeza ia chegar em casa e depois ia puxar minha orelha e não ia acreditar no que eu estou ensinando aqui. E eu tenho que ter a coragem, como vocês têm que ter a coragem para mostrar, não é o que o homem ensina, é o que a palavra de Deus ensina. Se ela diz que eu sendo homem, sendo mulher, eu tenho que ser submisso, eu posso ser submisso. Porque senão vocês vão continuar acreditando que submissão é apenas para mulheres, que submissão é escravidão, que submissão significa emudecer e que submissão significa ser inferior. Tudo isso é conceito errado. O bom é que diante de conceitos errados, a Bíblia mostra de fato os conceitos verdadeiros sobre submissão. Semana que vem eu quero falar desses conceitos, de fato, e nós vamos exprimir mais ainda essa ideia de submissão. Peça a Deus sabedoria para que Ele lhe oriente, para que Ele mostre que você pode ser submisso ou submissa. Diga. Ela vai falar também que o homem e a mulher não são carne quando eles se casam, né? Vamos falar sobre isso. Então, só disso aí você vê. Porque assim, lá em casa não tem esse negócio de meu salário e seu salário, é o nosso salário. Isso. É unificado. Junta tudo. Então assim, não tem essa coisa de o seu dinheiro é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Exatamente. Porque assim, tudo que nós fazemos é para nossa consciência. Por isso que é todo aconselhamento pré-nupcial, pré-casamento, eu aconselho assim. Eu pergunto logo. Depois de algumas perguntas, claro, perguntas bem importantes, eu pergunto logo. Quem vai administrar a finança do lar? Para eu sentir como é que está o clima do casal. Aí eu ouço assim, em alguns casos. Não, ele vai administrar porque ele tem jeito para isso. Outros casos, ela vai administrar porque ela tem jeito para isso. Outros casos, não, eu vou pagar uma coisa com o meu dinheiro, ele paga outra coisa. Aí eu aconselho o seguinte, é bom que um só administre, aquele que tem jeito para isso. Então, um só administra. Eu não tenho dor de cabeça quanto a isso. Tome aqui e administre. Não tenho dor de cabeça. Pastor, mas tem homem que a esposa não sabe nem quanto é que ganha, que o homem deixa o contrato sem empresa. Ou quanto gasta. Acontece. Por que isso acontece? Acontece justamente. Escuta, acontece justamente porque a ideia de submissão não está muito bem definida.
segurança. Aí eu tomei as rédeas da casa, entendeu? Mas a casa da minha filha não, ela tinha até hoje. E ela já tinha o quê? 18 anos de casada. A filha já tem 18, ela tem mais de 18. É por isso que é gostoso, irmãos. É gostoso estudar as escrituras, porque a gente só tem que aprender. Quando a gente pensa que a gente já sabe tudo, a gente não sabe nada. Então, assim, que Deus ele continue fortalecendo você. Semana que vem nós vamos continuar nesse assunto de submissão, isso é muito importante. Então, os irmãos e as irmãs continuem orando nesse sentido. Então, Deus continue abençoando. Tem agora um momento de oração silenciosa e logo em seguida nós estamos dispensados.